Muito bem, então vamos começar com nossa aula. Hoje vamos falar sobre determinação do centro de massa de alguns sistemas. Vamos começar com o sistema mais simples possível, né? Que seria o sistema discreto. O sistema discreto é quando nós temos, né, objetos, né, pontuais e isolados, né, separados. Tá? A gente vai começar por esse tipo de sistema porque é mais fácil determinar o centro de massa ou não? Colocar a fórmula, né? É mais fácil colocar a fórmula para esse tipo de sistemas, tá? Então vamos supor que nós temos duas pequenas bolinhas, né? Colocadas, né? Assim no plano, vamos dizer. Então, e vamos supor que este tem uma massa M1 e este tem massa M2, tá? E né, são dois simplesmente aqui. E queremos encontrar o centro de massa desses dois objetos, tá? Vamos ainda supor que eles têm, né, claro, né, estão separados uma certa distância, né? Então, essa distância podemos dizer que seja D, por exemplo, tá? Estão separados uma distância D e queremos saber a que distância de um deles se encontra o centro de massa. A gente acredita que o centro de massa tem que estar ao longo desta linha que junta eles, mas a gente não sabe em que ponto, né? Poderia estar por aqui ou poderia estar por aqui, a gente não sabe. Então vamos supor que seja por aqui. Tá? Geralmente vai ser mais para o lado da massa, né? O centro de massa, como falei para vocês, está mais para o lado do objeto que teve mais massa. Então, se está um pouco mais à direita, significa que este deveria ter um pouco uma massa maior que este, né? Então, este seria o centro de massa. E agora nós queremos saber que fórmula usamos para calcular exatamente isso, né? Primeiramente, o centro de massa vai depender da posição, tá certo? Vai depender da massa desses objetos e também vai depender da posição deles. Então vamos supor que a posição deles seria, né? Mas para poder saber a posição a gente precisa definir primeiro um eixo, né? Nesse caso, tá? A gente vai desenhar um eixo que passe, né? Pelos dois objetos, tá certo? E a gente chama de eixo X simplesmente. E a gente pode escolher a origem em qualquer lugar, né? Pode ser por aqui, a origem, ou dizer o zero do X, né? Desse eixo. Então, a posição, agora sim já podemos determinar a posição de esse objeto poderia ser então em relação a esse ponto x1, é dizer, quanto está deslocado, né? Nesse caso à direita, né? Então esse será x1. E a posição do outro objeto será x2. E do centro de massa a gente vai chamar de xcm, né? X de centro de massa. Ok? E nós falamos que centro de massa seria como uma posição média, né, das massas, né, que conformam o sistema, tá? Então deveria ter mais ou menos essa forma, né? Então x centro de massa, né? À primeira vista podemos pensar, poderia ser a média aritmética das massas, simplesmente, né, entre dois, poderia ser. Mas está falando da média, né, a posição média das massas, é dizer, que tem que depender da massa. Se a gente definir o centro de massa simplesmente assim, estaria incorreto porque não está dependendo da massa, tá certo? Então, significa que a posição do objeto que tiver maior massa deve ser ponderado mais, deve ser mais relevante.
Então, em vez de ser uma média aritmética, na verdade, o centro de massa vai ser uma média ponderada. Ponderada por quem? Pela massa, né? Então, seria x1 multiplicado por sua massa, m1, mais a posição do objeto 2 multiplicado pela sua massa, tá? E dividido pela soma de massas, ou a massa do sistema, né? Então, esta fórmula sim seria correta para calcular o centro de massa. Por quê? Porque já está considerando o peso das massas. Por exemplo, se a massa do objeto 2, vamos supor, né? Podemos imaginar que a massa do objeto 2 seja maior que 1. E aqui, né, está dizendo, olha, como ele é maior, ele está multiplicando, né, por um número maior a posição dele. Tá certo? É dizer que x2 vai ter maior relevância que x1. Vai ser multiplicado por um número menor, né? Tá? Então, significa então que o centro de massa também podemos definir como uma média, né? Seria uma média ponderada, né? Ponderada da posição das partículas, né? Da posição das partículas, dos objetos, né? Pode ser assim, dos objetos. E ponderada, né, em relação à sua massa, né? Ponderada em relação à sua massa. É dizer que a sua massa, né? A sua massa. É dizer que quem tem mais massa, sua posição é dizer como se fosse que vale mais, tá? Muito bem. Então, essa seria a fórmula, tá? Para poder calcular o centro de massa desses dois objetos, né? Que está aqui, né? Sobre uma linha, né? Muito bem. Então, podemos colocar um exemplo. Então, vamos com um exemplo já em particular para poder aplicar essa fórmula. Então, vamos supor que nós temos o seguinte. Vamos dizer que a massa desse objeto seja, por exemplo, 2 quilogramas. E a massa desse segundo objeto seja 3 quilogramas, né? Diferente, né? E a posição, a gente não precisa ainda. A posição é alguma coisa que a gente vai determinar dependendo, né, onde a gente escolhe a origem. Só vamos dizer que a separação, é dizer, o D, né, que seria a separação desses objetos, seja 10 metros. 10 metros. Então, agora, onde estará o centro de massa? Queremos saber. Então, para isso, nós precisamos definir a origem, né? A que distância de x1 estará a origem. Porém, nada impede que a gente escolha a origem exatamente onde está o objeto 1. Aqui seria a origem, tá? Para facilitar as coisas. Mas você pode escolher também por exemplo, vamos dizer 5 metros à esquerda. Aqui poderia dizer que este vale 5 metros. Tá certo? Poderia ser. O resultado não vai... O valor, claro, do x vai mudar, né, dependendo de onde você escolhe. Porém, a posição não vai mudar. É dizer, sempre vai ser, né, na única posição. É dizer, a mesma distância desse ponto e da mesma distância, né, desse ponto, né, se a gente mudar a origem. Muito bem. Então, vamos calcular. Então, quanto seria x1? x1, se a gente escolheu a origem justamente aqui. Então, x1 é exatamente a origem, então seria 0. Tá certo? E x2 seria... Está quantas unidades à direita? 10. Então, seria positivo 10 metros porque está à direita, né? x2. Pronto.
Então, agora sim, a gente pode aplicar a fórmula, né? Essa fórmula e resolver. Então, x centro de massa deve ser x1, aqui a gente já coloca, né? 0, m1, que é 2 kg, mais x2, quanto é 10 metros. E a massa 2 seria 3 kg. E dividido pela soma das massas. Então, nesse caso, 2 kg mais 3 kg, 5 kg. Ok? Então, essa primeira parte vai embora porque tem um zero, né? Então, vai ficar somente a segunda parte, tá? E aí vai ficar 10. Vamos multiplicar a parte numérica, né? Numeral. Então, seria 30 metros por quilogramas. Denominador nós temos 5 kg. Simplificamos as quilogramas, tiramos quinta a 30, tá? Então nós temos 6, né? Tá certo? 6 aqui e aqui 1. Então o centro de massa, né? A posição do centro de massa relativa a essa origem seria 6 metros. Significa que está 6 metros a partir dessa origem. Então, a gente contabiliza, né? Então, vamos supor, aqui deveria estar o 5. Vamos supor, aqui 5, né? No meio, né? 5 centímetros, ou metros, na verdade, né? 5 metros. Então, significa que o centro de massa está um pouco mais, uma unidade à direita desse 5. Tá certo? Então, deveria estar mais ou menos por aqui, né? Então, esse deve ser o centro de massa, XM, então seria 6 metros, tá? E justamente faz sentido, por quê? Porque está um pouco mais à direita, porque não fica no meio? Porque essa massa tem, né, é maior, tá? Seria o meio, seria o 5, o centro de massa, se as massas fossem iguais. Você pode testar, vai dar exatamente 5. Tá? Seria essa posição. Então, significa que essa fórmula faz todo sentido, tá? Não está dando uma coisa incoerente, tá? Significa que o peso da posição do objeto que tem massa está sendo considerado com maior relevância, né? Muito bem. E aqui vem o que eu comentei faz algum tempo, que falava que esse resultado pode mudar, esse valor pode mudar, se a gente escolher outra origem de coordenadas. Porém, essa posição, assim onde eu marquei, não vai mudar. Tá certo? Não vai mudar. Então, para fazer isso, eu vou justamente dizer que a origem, vamos esquecer por um momento isso, ou, né, apagar ou esquecer. E a gente troca a origem para aqui. Então, já não é aqui. Então, significa que a posição da partícula 1, né, vamos dizer que está 5 metros à esquerda desse objeto, a origem. Então, a posição dele seria 5 metros. E a posição da partícula 2 seria, então, olha, era 5 metros até aqui. Então, seria mais 10 metros, então seria 15 metros. Muito bem, e agora nós podemos calcular o centro de massa, tá? Então, centro de massa, então já seria, né, aqui seria já 5 metros. Multiplicamos por 2 quilogramas, mais 15 metros. Multiplicamos por quanto a massa, 3 kilogramas. Tá certo? Está vendo que está sendo multiplicado por um número maior, esse 15 nessa posição. E dividido pela soma das massas, que seria 5 kilogramas também. Muito bem, aqui simplificamos. Aqui seria 10 e aqui vai dar 45.
Então vai dar 55, né? Acho, né? 55 metros quilogramas. Vocês podem conferir, né? Porque aqui vai dar 10, né? E 15 por 3, 45. Então 55. Dividido por 5 quilogramas. As quilogramas vai embora. Aqui também vai embora quilogramas. Né, vai do numerador e denominador vão embora, então fica em metros, o que deveria ser, né? Então a posição fica e 55 entre 5 dá 11, né? 11 metros. Tá vendo? Mudou, né? Como eu falei para você, olha, pode mudar esse valor. Muda. Mas isso não significa que mude a posição, significa que essa posição já parou por aqui ou está por aqui. Não, a posição vai ser a mesma, porque essa posição seria em relação a essa origem que a gente definiu. É decir, em relação a isso, significa que está 11 metros à direita de quem? Da origem. Da origem, tá? Então é importante, né? 11 metros à direita da origem. Isso que está dizendo. E aqui está dizendo, aqui no resultado anterior está dizendo 6 metros à direita da origem. Da origem. Mas lembrem que a origem aqui e a origem aqui eram distintos, né? Então tem que ter cuidado. Então vamos contabilizar e verificar justamente que esse 11 metros, na verdade, está indicando o mesmo ponto. Então, olha aqui, de aqui até aqui 5 metros. E de aqui até esse ponto é 5 metros, então já seria 10. E mais uma unidade está justamente 11. É decir, está indicando o mesmo ponto. Tá certo? Resultados, né, diferentes aqui, números diferentes não indicam, né, posições diferentes. Porque nesse caso está indicando o mesmo ponto, porém em relação a diferentes origens de coordenadas, tá? Vamos agora pensar, imaginar que nós temos, em vez de ter dois objetos, vamos ter mais. Vamos imaginar que nós temos aqui o primeiro objeto, M1, nós temos o segundo objeto, o terceiro objeto, o quarto objeto e assim diante. Aqui seria o enésimo, vamos dizer. 5, que 5 pode ser 10, 20, 30, né? Enésimo, simplesmente representamos com a letra N. É dizer que aqui temos um sistema de N objetos, tá? E cada objeto é pequeno, é pontual, tá? Ainda não estamos falando do centro de massa de objetos extensos, grandes, tá? Esses objetos ainda são pequenos, cada um, né? Cada um. Muito bem. Então, como seria o centro de massa? É fácil fazer a extensão dessa fórmula para N partículas ou N objetos, tá? Então, o centro de massa, que deveria estar em algum ponto, tá? Talvez por aqui, né? Vamos supor, podia estar por aqui o centro de massa, né? Ou um pouco mais à direita ou à esquerda, tudo vai depender de como sejam essas massas, né? Então, a posição exata do centro de massa, claro, a gente vai precisar, né, novamente definir uma origem de coordenadas. E a partir dessa origem de coordenadas, a gente vai medir, né, a posição de cada um. Terá a posição x1, x2, x3, x4 e x enésima, né? Então, o centro de massa seria seguindo essa mesma lógica. É dizer, uma média ponderada da posição desses objetos. Então, seria x1 multiplicado pelo peso M1. x2 multiplicado pelo peso de M2. E assim, né? x3 multiplicado pelo peso, que seria M3. E assim diante, até chegar ao último, que seria xn multiplicado pelo peso, que seria a massa N, né?
e dividido tudo isso pela soma da massa, é dizer, M1 mais M2 mais M3 e assim sucessivamente até chegar até Mn, é dizer, a soma de todas as massas, né? Então, a tudo isso a gente já, para simplificar as coisas, a gente chama de M. M seria então, né, M1 mais M2 mais M3 e assim, né, até Mn. Tá certo? Então aqui apagamos e a gente poderia colocar simplesmente como M maiúscula, que representa, o que representa M maiúscula? Representa a massa do sistema. Massa do sistema. Ok? Massa do sistema. E esta somatória, esta expressão aqui é uma somatória. Não compensa colocar isto assim sempre, né? É bom colocar de uma forma mais compacta. E você faz o seguinte, olha, você está vendo que o subíndice, esse número que está aqui, está, né, aumentando de 1 em 1, né? 1, 2, 3, 4, 5 até n. Então vamos fazer uma somatória justamente, tá, dizendo que quem vai variar, né, que vai ser quem vai variar vai ser o subíndice, né? Então seria, né, o subíndice I que vai variar, vamos dizer que, né, e vai variar desde 1 até que valor? Até n. É dizer que existe uma forma mais compacta de escrever isso, que seria usando somatória. Esta somatória se lê da seguinte forma, né? Este símbolo, né, sigma, significa some todas as m's que tenham essa forma. M e I, onde o primeiro vai ser quando I vale 1, justamente isso. E depois mais, some mais, tá? E com agora já I valendo 2. Já, né, já não seria 1, sino 2. Então, some isso. Depois mais, quando I vale 3. Então, é assim. Até onde? Até chegar a esse limite superior, N. Tá certo? Então, tudo isso está indicando é isso. Tá? Para vocês se acostumarem, né, com somatória, se vocês ainda não se acostumaram, é importante aprender isso, tá? Como representar uma soma usando somatória, tá? Então, pronto. Então, seria M dessa forma. E agora, e essa expressão que está em cima? Também tem uma cara que poderia ser colocada em forma somatória. Poderia ser uma somatória, mas aqui está variando tanto X e M. Aqui, XM. XM, você está repetindo, XM. O que está mudando são os subíndices. E também varia de 1 até N. Então aqui a gente diz, olha, tanto X tem subíndice I e tanto M tem subíndice I. Os dois têm o mesmo índice, né? 1, 1, 2, 2, 3, 3. E esse I deve ir novamente desde 1 até N. Tá certo, tá? Então é assim que se escreve nos livros, né? Então, portanto, a soma, o centro de massa de um objeto, de um sistema formado já de N partículas seria esta somatória de I igual a 1 até N, né? Aqui não ficou claro. É igual a 1 de XI MI, tá certo? Dividido pelo M, a gente poderia colocar já M diretamente, assim. E sabendo que M também é outra somatória. Então, este daqui seria a fórmula geral para qualquer número de objetos pequenos, tá? Para encontrar o centro de massa de qualquer sistema com qualquer número de elementos, né? De objetos. Porém, esses objetos precisam estar alinhados, estar sobre uma mesma linha. É dizer que ainda não estamos considerando o caso que imagina que M5, por exemplo, está fora aqui.
aqui fora. Tá? Aqui estamos considerando que está aqui dentro ainda, não estamos considerando esse caso. Ok? Pronto, então, mas o próximo passo justamente é isso. Considerar que o objeto esteja fora de uma linha. Tá certo? Então, já nós vamos a generalizar essa fórmula. Então, apago isso daqui. E a fórmula de centro de massa é isso, né? Se fosse em uma única linha, né? Todos os objetos alinhados. E a gente muda um pouco aqui. Apagamos e dizemos, olha, vamos imaginar que a massa, que o objeto 1 está por aqui. Outro M2, vamos dizer que está por aqui também alinhado, né? Está aí. Mas já o M3, por exemplo, sai da linha. E M4 está para baixo. E assim, né? O M5 volta a estar na mesma linha de M2, por exemplo. Pode acontecer. E assim, e o enésimo, né? MN, não sei, a gente não sabe onde está por aqui, por exemplo. Tá certo, né? Já não estão alinhados. Ok, e como nos encontramos o centro de massa desse sistema agora? Então, o centro de massa deveria estar em algum ponto. Algum ponto. Vamos dizer esse ponto, um pouco por aqui, né? Centro de massa. Estará aqui. E como nos encontramos essa posição? Como essa distribuição já é bidimensional, porque se estende tanto à direita, e tanto para cima, e tanto para baixo, então a gente já precisa definir, tá certo, também o eixo Y, que seria para cima, e definir também o eixo X, que seria para a direita, né? Tá? Uma linha horizontal. E aqui seria a origem, né? Que a gente também pode definir. Pode ser que essa origem coincida com M1 ou coincida com M2. Tá? A gente pode mover isso como a gente queira, o que for melhor para a gente. Tá? Mas precisa ter uma origem, né? Então, a partir dessa origem, esse objeto terá uma certa distância à direita, né? Uma certa distância para cima. Significa que terá suas coordenadas. E sua posição será determinada por essas coordenadas. Vai ter um x1, né? Que seria a posição horizontal, é dizer isto. x1. Tá? Quanto está afastado à direita, né? do eixo y. Ou se é negativo, à esquerda, né? E y1 seria quanto está acima ou abaixo, né, do eixo x. Então, esse aqui seria y1. Se é positivo, estará acima, né? Se é negativo, para baixo, né? Ok? E muito bem. E a mesma coisa acontecerá com M2. Terá x2, y2. E esse objeto, mesma coisa. x3, y3 e assim. E esse último tendrá xn, yn, pronto, né? Muito bem. Então, nós temos já a posição de cada um. Tá certo? E o centro de massa, claro, também vai ter duas coordenadas, né? Porque vai estar uma certa distância do eixo y e uma certa distância do eixo x. Então, vai ter um xm e vai ter um yzm. As duas coordenadas, né? Que vão definir o centro de massa, tá? O centro de massa. Aqui está o centro de massa. Vamos colocar bem grandão esse centro de massa aqui. Ou não, né? Porque a gente pode acabar confundindo com um objeto. Imagina que aqui não tem nenhum objeto, tá? Pode ser que coincida com a posição de um objeto, mas não, aqui pode estar no vácuo mesmo, tá? Muito bem. E agora eu perguntei, como determinamos então xm? E como determinamos o ycm, de centro de massa? Como determinamos cada um? O que é legal é que o xm se calcula da mesma forma. Usa esta fórmula que nós determinamos anteriormente. Porém, vai ser simplesmente aqui, né? Justamente o x de cada um, é dizer, o primeiro de cada par, daqui esse valor, esse. É dizer, exatamente como está essa fórmula. E aqui as massas, né, de cada um. E m, como você sabe, que seria a soma, né,
a somatória, né? M, aqui a gente coloca, seria a somatória da massa, né? De 1 até N de todas as massas, minúscula, né? Que nós estamos usando, M minúsculo. Muito bem. E o YCM, mesma fórmula, bem parecido. Só que em vez, a somatória vai ter uma cara bem parecida. A única coisa que vai mudar, em vez de somar x, as primeiras, né, as componentes x, né, ou as abscissas, a gente vai somar as ordenadas, os y, tá? Então seria yi, e a massa continua, e dividido pela massa grandão, né, que seria a massa do sistema, isso. Então pronto, nós temos isso, essas duas fórmulas, tá? O que é simples, então, não é difícil, né? Só que vai dar só trabalho, né? Porque vai ter que calcular um para encontrar x, né, de centro de massa, e outro o y do centro de massa. E se tivesse mais outra coordenada aqui, a gente imagina que aqui estamos considerando que está no plano ainda, né? No plano do quadro. Imagina que pego um objeto, por exemplo, esse, e tiro desse plano e coloco fora desse plano, né? Fora desse plano. Então aí precisaria aparecer outro eixo, né? O eixo Z, né? Tá certo? O eixo Z. Então nesse caso, e em vez de ter duas coordenadas, cada um desses objetos terá três coordenadas, né? Tá? Um relacionado com Z, né? Então será C1 também, C2 e assim, né? Mas praticamente tudo vai ser bem parecido. Então CM será somatória, né? Eu vou escrever aqui, vai ser isso mesma coisa, de CI, né? ZI, e multiplicar pela massa e pelo M grandão. Tá certo? Se for tridimensional, é dizer que uma distribuição tridimensional, então seria desse jeito, tá? Não precisam se preocupar que se você sabe bidimensional, tridimensional também vai resultar sendo simples. Muito bem, pessoal. Nós temos, então, aqui eu organizei os resultados né, do caso anterior, né, do sistema discreto, né, que a gente vai usar a mesma ideia para poder estudar sistema contínuo, tá? Então, vamos começar para que vocês entendam com um sistema simples também. Vamos imaginar que nós temos um pedaço de madeira, por exemplo, tá? Ou um graveto, ou arame, ou algo assim extenso, né? E reto, tá? Esse não consegui desenhar bem bonito, né? Mas precisa ser reto esse aqui, tá? E uniforme, tá? É dizer que não tem partes grossas e finas, sino todo do mesmo grossor, tá? Então, e reto. Então, agora queremos saber o centro de massa desse sistema, né? Claro, eu estou considerando um caso simples, né? Claro, nesse caso, deveria ser justamente o centro. Se ele é uniforme, né, esse objeto, o centro de massa deveria estar na metade dele. Deveria ser, tá? Ok, mas nós queremos provar justamente que é isso, né? Vamos supor que esse objeto tem comprimento L, tá certo? L. Muito bem. Para poder encontrar, então, mas a gente pode se perguntar, mas qual seria a fórmula para poder encontrar o centro de massa, né? O centro de massa. Tem que ser algo parecido a isso, né? Com certeza. E para isso a gente faz o seguinte, novamente, vamos desenhar uma linha que passe, né, por esse objeto retilíneo, tá certo? Que vamos chamar X, tá? Claro, esse objeto, antes de continuar com esse eixo, falar um pouco mais sobre esse eixo, eu quero falar o seguinte, terminar de falar do objeto, das características do objeto. Esse objeto tem uma massa, com certeza. Tem que dar a massa, né? E tem um comprimento L.
Quando o sistema linear, que a gente vai chamar um sistema unidimensional, tá? É assim, né? Alongado, né? Então, a gente precisa definir o que se chama de densidade linear de massa. A gente precisa definir, tá? E o que significa essa densidade linear de massa? Que a gente simboliza com a letra lambda, né? Com a letra grega lambda. Ela seria a relação da massa pelo comprimento, tá certo? É dizer, a medida de quanta massa tem 1 metro desse objeto, ou quanta massa tem 1 centímetro, né? Tá certo? É a medida da concentração de massa por por comprimento, tá? Quão denso é esse objeto, tá? Então, quando é objeto unidimensional, 1D, como marquei aqui, então a gente usa densidade linear de massa, tá? Lambda, e se define dessa forma, tá? Então é importante entender isso, porque o nosso resultado vai depender disso também. Muito bem, então, para poder resolver esse problema, agora sim, voltamos a este eixo, precisamos definir a origem de coordenadas novamente, né? Tá? Origem de coordenadas. Podemos definir a origem de coordenadas, pode ser por aqui, perdão, 0, né? 0, tá certo? Ou poderia ser aqui mesmo também, né? No início do objeto, tá? Mas vamos colocar um pouco mais geral, vamos dizer uma certa distância, que depois a gente coloca. Muito bem. Então, a gente olha aqui e nós precisamos ver, olha, quando, né? Lembrando, né? Quando objetos são discretos, é uma somatória. Mas quando o objeto é contínuo, se deve transformar uma integral. Mas o que devemos integrar? O que deve ser x e o que deve ser m? Então, aqui vem justamente um pouco de nosso conhecimento de cálculo. O que vamos fazer é dividir esse objeto, né, linear em objetos, em pedacinhos bem pequenos, né? Pequenos, vamos, né? Imaginariamente a gente divide, né, em pedacinhos bem pequenos, tá? Aqui já está marcado, pode ser esse pedacinho, por exemplo, tá certo? E vamos dizer que como a gente chama, né, em cálculo, vamos dizer que esse pedacinho tem uma massa pequena. E quando dizemos pequena, dizemos que é diferencial de m, dm. Tá certo? Tem uma massa dm. E com certeza ela está a uma certa distância desde a origem. Vamos dizer que a posição dela é x. Tá certo? Então já temos. Então esses pedacinhos pequenos que eu marquei aqui, né? Vamos marcar diferente cor para anotar aqui outro pedacinho. Aqui o de azul, né? Outro pedacinho, tá certo? Outro de vermelho, podemos marcar assim, tá? E aqui um deles é esse de aqui que marquei de laranja, tá? Mas dividi em vários pedacinhos. Então cada um desses pedacinhos seria como se fosse uma massa discreta, né? Aquele que eu considerei inicialmente, né? Esse e essas massas que estavam, né, alinhadas, tá certo? Disse laranja, por exemplo, poderia ser essa daqui, né? Tá? A rosa, essa aqui, podia ser essa daqui, então. E vermelha podia ser, então, essa, né? Tá certo? Então, esses objetos aqui, né? Esses pedacinhos se representarão como, serão considerados como massas discretas, vamos dizer, né? Aproximadamente. Tá? Então, sendo assim, essa somatória, como esse daqui, na verdade, não tem como ser discreta, porque a gente vai fazer que isso seja muito pequeno, então vamos ter pedacinhos muito pequenos, tá? Então, a somatória vai ser infinita, né? Para poder cobrir todo o espaço, vai ter que ter uma somatória infinita, né? Tem que somar infinitamente esses pedacinhos. Então, essa somatória se transforma em uma integral. E esse x justamente seria a posição de cada um, que é indicado pela variável x, né? Que já falei, então, aqui iria x, né? A posição. E m seria a massa de cada pedacinho, que nós falamos seria diferencial de massa, né? Muito bem, e dividido esta parte mais fácil pela massa total do sistema, que seria simplesmente m. Aí a gente não precisa fazer mais nada.
Tudo bem? Então, olha, já temos uma fórmula para calcular o centro de massa de um objeto alongado, né? Ok? É bem parecido, por isso que eu fiz, né, questão de colocar essas fórmulas, porque é a partir de aqui que se deduzem, né? Ok? É dizer que a somatória se transformou em uma integral, né? Quando a gente passa para o limite contínuo, né? E o xi se transformou simplesmente em x e o mi se transformou em diferencial de massa, tá? É isso. E aqui vocês vão ver que se a gente tratar o sistema bidimensional, vai acontecer a mesma coisa com esta fórmula. Ok, pessoal. Mas isso daqui você pode perguntar, mas como resolvemos? Já está, né? Já está a fórmula. Mas como resolve essa integral aqui? Diferencial de m? A gente não aprendeu diferencial com diferencial do m. Ah, não tem problema. Ok. Então, vamos dizer o seguinte. Ainda voltar esse pedacinho pequeno. A gente sabe que tem posição x e tem massa dm. E qual a extensão dele em cálculo? Em cálculo, né? Como você lembra? Qual a extensão, né? Qual o tamanho de um pedacinho bem pequenininho? É diferencial de x. Esse é o comprimento dele. Então significa eu posso usar esse conceito de densidade linear de massa aqui, porque olha, densidade linear de massa é o seguinte: é massa, né, da amostra que a gente pegar dividido pelo seu comprimento. E pode ser qualquer amostra que eu pegar desse objeto. Posso pegar essa, ou essa laranja, ou essa azul, qualquer. Mas eu tenho que saber a massa desse e o seu comprimento. E aqui eu posso usar, então, essa amostra que eu tenho. Então, essa amostra, né, tem lambda, né, lambda. Justamente, essa lambda vai ser igual a esse valor, tá? Porém, estamos usando outra fórmula, né? Usando a massa dessa amostra e o comprimento dessa amostra. Então, essa amostra tem que massa? dm. Que comprimento tem? dx. Muito bem. Então, essa fórmula nos vai permitir encontrar quem é dm. Então, esse dx passa ao outro lado, então nós temos lambda dx. Ok? Então, agora sim, substituímos, tá certo? Mas lembrem-se que essa fórmula é o início, ponto de partida. Então, acredito que é bom lembrar dessa fórmula, tá? Já estou simplificando, aplicando, estou simplificando essa fórmula e aplicando para esse caso especial, tá? Então, seria integral de x, aqui dm, seria justamente lambda de x, dividido por m, né, a massa de todo esse objeto, tá? E pronto. E em maioria dos casos, quando a distribuição de massa é uniforme, tá certo? Então aí você diz distribuição de massa uniforme. Que significa isso? Que não tem nenhuma parte que esteja um pouco mais gordo, né? E que tenha mais massa, né? Não, tudo está do mesmo jeito, né? A massa como posso dizer? Se você pegar uma amostra dessa parte, você vai encontrar a mesma quantidade de massa que se você pegar dessa parte, tá certo? Claro, se você pegar o mesmo comprimento. Imagina que aqui eu pego uma amostra de 1 centímetro. Aqui também corto uma amostra de 1 centímetro. E se eu pesar, por exemplo, 1 grama, e aqui também 1 grama, posso dizer que é uniforme, né? E se eu pegar dessa parte desse meio também, 1 centímetro, e me dá 1 grama, também posso dizer que é uniforme em todo, né? Tá certo? Então, isso significa distribuição de massa uniforme. O que significa isso, então, matematicamente? Que lambda é constante, que não varia. É dizer, qualquer amostra que você pegar vai dar, por exemplo, né, vai ter a mesma massa, né? Claro, se tiver o mesmo comprimento. Então, se é constante, essa lambda ela pode sair da integral, tá certo?
Então, a integral fica mais simples ainda. Aqui numa integral bem simples. Lambda sai. E aí, então fica x de x. Olha, essa integral é bem simples. Vocês sabem isso. E dividido por m, né? E esse m já pode dividir a lambda. Não tem problema. Integral. Agora, está faltando simplesmente definir o limite de integração. Então, para isso, sim, a gente já precisa prestar atenção na origem de coordenada, para dizer onde começa. Tá, para simplificar as coisas e não ter trabalho em vão, eu vou escolher aqui, então, que a origem seja aqui. Então, significa que o x, né, essas amostras começam da posição, né? Por exemplo, essa amostra tinha que posição? 0, né? Tá bem colado com a origem. Então, começa em 0. E o máximo x que pode chegar seria justamente L, né? Máximo, né? Que distância? L. Então, a integração seria até L. Muito bem, apago isso daqui, tá? E resolvemos isso e justamente deveria dar, se eu escolher a origem de coordenadas aqui, então o x centro de massa deveria dar no meio, L meios. Vamos ver se justamente vai dar isso, né? Então, continuamos, né? Aqui, x de centro de massa, seria, então, essa integral, né? Vamos colocar lambda m. E aqui seria integral de x, x quadrado, né? Sobre 2, né? E vamos integrar, né? Ou substituir esse limite de integração. Pronto, então, x, centro de massa. Estou conseguindo escrever bem o m, tá? Pronto, agora sim. Então, lambda sobre m. Eu acho que lambda sobre m a gente já pode ir até simplificando aqui. Olha, vamos ver aqui. Lambda sobre m. Olha, a partir daqui. M passa dividindo. Lambda sobre m. Já podemos usar essa fórmula para poder simplificar isso. Então, m passa dividindo. Então, aqui fica 1, né? Esse seria, então, 1 sobre L. Então, a gente substitui aqui 1 sobre L, tá? Estamos usando essa fórmula aqui. Agora, substituímos, abrimos parênteses, né? Para poder substituir esses valores. L quadrado, né? Sobre 2. Menos 0 ao quadrado, que vai dar 0 tudo isso. Nem precisamos colocar aqui. Já tiramos o parênteses também. Aqui tem L, simplificamos. E justamente dá L meios, como a gente, né, esperaria, tá? Se esse pedaço de madeira, né, o pedaço de arame, né, bem reto, né, se está uniformemente distribuída a sua massa, como falei, o lambda constante, né, não tem parte gorda, nem tem parte magra, nada, né, tá certo? Então, o centro de massa deveria estar no meio, né? E justamente está dizendo L meios, tá? L meios. Ok? Então, um exemplo simples, simplesmente para comprovar, né, que essa fórmula funciona, né? Isso daqui. Então, sempre a fórmula para qualquer objeto, por mais que o lambda não seja constante, imagina que essa lambda muda com a posição. Então, já não seria constante, já não seria uniforme. Por mais que seja assim, então essa fórmula continua sendo válida. Tá certo? E na verdade, e também essa fórmula continua também sendo válida, esse daqui. Tá certo? É dizer, na verdade, essa fórmula continua sendo válida, mas sem tirar o lambda, né, da integral, porque lambda tirei porque era constante sobre todo esse objeto. Mas se depender do x, como diz aqui, se acontecer isso, então já não posso tirar. Eu tenho que saber como é essa função e integrar multiplicando por x. Tá? Se é linear, vai depender de como esse lambda está mudando com a posição. Tá certo, pessoal? Então, não esqueça. Aparece um diferencial de m, mas esse diferencial de m você pode transformar em diferencial de x usando essa fórmula. Lembre só essa fórmula. Continuamos. Vamos com um exemplo, né, em que lambda varia, né? Então, lambda,
uma situação em que lambda varia, né? Que eu posso considerar seria isto de que está aqui. Vamos supor que seria um objeto bem afiado por esse lado e depois ele vai engrossando esse lado aqui. Então eu poderia dizer o seguinte: nessa parte, lambda podia ser zero, porque olha, nessa pontinha, vamos dizer que zero, porque está bem fininho, né? Não tem muita massa aqui, né? E aqui seria, por exemplo, uma lambda, por exemplo, e a grande, tá certo? Podíamos dizer um certo valor lambda zero, por exemplo, né? Aqui podia ser, e é um valor maior. Então vamos imaginar a seguinte situação, que lambda vai crescendo linearmente, à medida que a gente vai andando à direita, tá? Então, para isso, até seria interessante colocar o eixo, definir o eixo x, tá certo? Então, esse seria o eixo x, e este daqui seria, vamos dizer, a origem, tá? Então, vou supor que meu lambda seja uma função de x. Justamente, olha, quando x é zero, aqui, lambda é zero. E quando, aqui vamos dizer L, vamos dizer comprimento aqui, né? Seria L. Quando L seria lambda zero. Aí a gente poderia dizer o seguinte, né? Vamos dizer a massa, né? Como poderíamos imaginar essa situação aqui, né? Seria x, tá, multiplicado lambda, vamos dizer, não, lambda não, alfa, ou alguma constante multiplicado por x. Teria que ser isso, lambda. Tá, justamente, se x0, aqui você substitui 0, e lambda dá 0, como a gente queria. Mas a gente quer que quando x, quer dizer, se x vale L, então lambda tem que ser lambda 0. Tá certo? Lambda 0. Então, se a gente substituir aqui, significa que se a gente substituir aqui por L, então aqui tem que ser lambda 0. Então, significa que alfa vezes L tem que ser igual, né? Perdão, alfa vezes L tem que ser lambda 0 e isolando, perdão, estou confundindo com lambda, este daqui, alfa, né? Alfa vezes L tem que ser lambda 0, então alfa teria que ser lambda 0 dividido por L, tá certo? Então já temos o lambda, alfa. Então agora sim, esquecemos desse alfa e substituímos por esse valor. Seria então lambda 0 dividido por L. Muito bem. Agora eu acredito que está tudo certo. Tá? Esquecemos isso daqui. Porque eu estava só tentando encontrar uma fórmula, né? Porque me dê essa situação, que modele essa situação. Muito bem, pessoal. Então aplicamos essa fórmula para encontrar o centro de massa. Então x, centro de massa, seria igual então a integral de x. Você lembra que em dm tem que ser então, já escrevemos lambda de x dividido pela massa total desse objeto. Então seria igual, aqui seria, já vou substituir então x, né? Vou substituir lambda, que seria essa fórmula, lambda 0 dividido por L, x, dx, dividido por m. M seria a massa de todo esse objeto. Aqui então, como lambda 0 e L são constantes, isso sim são constantes, né? Porque lambda 0 é o valor do lambda nesse ponto, é constante. É dizer, podia ser, por exemplo, 1 grama por centímetro, algum valor, né? Tá? É um valor constante. Então, e L também constante porque seria o comprimento. Então, sai, lambda 0, L sai. E aí fica a integral, x vezes x quadrado de x. E agora o limite de integração seria 0
e novamente até L, e dividido por M. E você já pode resolver essa integral, né? Agora, tem um ponto. E como simplifico isso? Porque aqui não me dá M, mas M é massa do sistema. Então, para isso, eu vou usar novamente essa fórmula. Até foi importante, então, essa pergunta de vocês. Porque aí, nessa situação em que não se dá a massa e se dá o lambda, essa é a fórmula de lambda, então você tem que encontrar a massa. E como você encontra? Então, substituir nessa fórmula a somatória por uma integral. Então, seria integral, e você lembra, MI se substitui por diferencial de M. Então, seria isso a fórmula. Então, tem que integrar isso. E como dm é lambda de x, então você teria que fazer isso. E você vai ter um pouco mais de trabalho aqui, porque o m você vai ter que determinar também. Tá? Porque é uma ou outra. Se dá lambda, já não vai dar o m. Agora, se dá m, não dá lambda, né? Que geralmente dá m quando o objeto é uniforme, né? Como no exemplo anterior. Então, muito bem, mas o problema também não está difícil, porque lambda seria assim, né? Vou substituir já por esse valor, x de x. E, novamente, que é constante sai, tá? Sai da integral. E aqui o limite de integração seria, novamente, a mesma coisa que aqui, 0 a L, x de x. Muito bem, então você vai substituir isso aqui. Então, em vez de ser m, você vai substituir esse resultado. Lambda 0, L, 0 a L, x de x. Ou seja, você vai ter que fazer duas integrais aqui e aqui embaixo. E para poder simplificar as coisas, olha, observe que isso daqui são iguais. Simplifica. Então, o resultado vai ser simplesmente o resultado dessa integral. Você pode notar que vai dar, você pode até me mostrar na próxima aula e me comentar. Termine, tá? Porque essa integral é bem simples, tá? Se vocês conseguem fazer. Eu confio que vocês vão conseguir fazer, tá? E este resultado vai dar maior que L meios, tá? Porque L meio seria aqui justamente no meio, né? Mas o centro de massa fica no meio, justamente se tudo isso aqui fosse uniforme. Mas aqui é bem afiado, né? E aqui é mais grosso. Então, o centro de massa deveria estar mais ou menos em algum lugar aqui. Deveria estar aqui. Não no meio, senão à direita do meio. Então, por isso que esse resultado vai dar maior que L meios. Tá certo, tá? Verifiquem. Claro, mas também não vai dar maior que L, né? Senão estaria aí afora. Isso não faz sentido nesse caso. Muito bem, então agora passamos a estudar objetos bidimensionais, tá? Como seria então objetos bidimensionais? Qual seria a fórmula? Então, vamos imaginar um objeto bidimensional, esse daqui, por exemplo. Esse objeto, seria como se fosse, né, algum pedaço de madeira, né, que tem esse formato, né, não sei, né, algum objeto bidimensional, plano, tá? Então, nessa situação, né, geralmente se dá a massa, né, e suas dimensões, né, tá certo? Que poderia ser, por exemplo, se dá a área, vamos dizer, área. Toda essa área que ele tem, né? Ok? Então, nessa situação é importante falar de densidade superficial de massa. Superficial de massa. Então, que seria? Também medida de grau de concentração da massa, né, nesse objeto, né? Porque poderia ser um objeto bem concentrado em massa, bem denso, ou poderia ser um objeto menos denso, né? Por exemplo, né? Um pedaço de metal, por exemplo, né? É bem mais denso que um pedaço de madeira, né? Tá certo? É isso. Quem mide isso é a densidade superficial de massa. É dizer, se fosse metal, um pedaço de ferro, o valor a densidade superficial vai ser bem maior
do ferro, que é de pedaço de madeira, tá? Tá certo? E a gente simboliza agora com a letra grega, novamente, sigma. Sigma. Isso justamente seria a razão da massa de todo objeto dividido pela área, né? Mas, claro, esta definição só é válida quando a distribuição de massa é uniforme. Tá certo? Uniforme. É dizer, que toda parte tem a mesma distribuição de massa. Tá? Muito bem. Que geralmente, e assim que aparecem as coisas naturais, geralmente é muito difícil que apareça um sigma que varia. Tá? Muito bem. Então, como a gente encontra o centro de massa, então, desse objeto, né? Podia estar o centro de massa por aqui, né? Você lembram que esse é um objeto já maciço, tá? Tá certo? Maciço, né? Tem, tudo esse interior tem, né, matéria, né? Tem massa. Então, deve estar o centro de massa, deve estar algum ponto por aqui. Ok. Então, para isso, novamente, precisaremos definir os eixos coordenados. Já como é bidimensional, terá x e o y. E origem de coordenadas, isso. Como falei, a origem de coordenadas pode estar mais perto ou pode estar fora, dentro desse objeto, tá? Isso a gente decide depois, né? Dependendo a necessidade. E como nós calculamos, então, a fórmula, né? Então, vamos começar com x de centro de massa. Então, você lembra que quando o sistema discreto era bidimensional, né, teria uma extensão bidimensional, a gente usava essa mesma fórmula. E aqui vai acontecer a mesma coisa. A fórmula vai ser esse mesmo para encontrar o xm. Aí, por que estou falando de xm? É porque o centro de massa aqui, nesse objeto, né, bidimensional, vai ter duas coordenadas, né? Vai ser a primeira coordenada, será o xm, e o segundo será o yzm, né? Que vai ser um par, tá? Um será a distância, né? Como já falei, distância. O xm será a distância a partir do, né, y, né, do eixo y, e x será a distância, né, ao eixo x, o y, né? A altura, né? Ou se está para baixo, para cima. Então, o xm se calculará da mesma forma. Eu acredito que isso a gente já pode apagar. E colocamos a fórmula, então, para calcular. É dizer, que xm se vai usar a mesma fórmula. E para calcular o yzm, a gente, em vez de x, vai aparecer o y. É dizer, simplesmente, essa se transforma em uma integral, y em uma variável já contínua y, e este diferencial de m, e dividido pela massa. Pronto, essa seria a fórmula. Bem parecido, né? Igual, idêntico ao caso do unidimensional. Só que você tem que prestar atenção em um detalhe. Eu vou comentar já. Lembrando que a massa, né? Lembrem que a massa, se o sigma o lambda varia, né? Nesse caso seria, se fosse lambda, né? Era, ou em geral, era isso, tá? Era isso, a fórmula para encontrar massa, se a densidade muda, né? Varia. Esse objeto não é uniforme. Então é isso. O que vai mudar é isso, nessas fórmulas que temos para o caso bidimensional. Esta daqui. E você pode se perguntar por que vai mudar? Porque quando o objeto é bidimensional, não aparece lambda. Não aparece densidade linear de massa, sino densidade superficial, que seria uma relação com a área. Então, pessoal, o que a gente vai fazer, né, só para poder entender essa fórmula, o que a gente, né, faz é o seguinte, né? Para encontrar essas fórmulas que está aqui, o que na verdade a gente faz é o seguinte. Vamos colocar de outra cor. Pode ser de verde, pode ser amarelo, então. Então, o que a gente faz é divide, na verdade, esse objeto imaginariamente, né, nesses
nesses pedaços, nessas porções, assim. Tá? Assim. Tá certo? Nessas porções. Então, por exemplo, essa porção de laranja, eu tenho uma porção de, né, agora rosa, né, eu tenho uma porção bege, pronto, eu tenho várias porções aqui, né, e todos formam justamente esse objeto grande, né. Qual a vantagem desse objeto pequeno? Perdão, né, qual seria a massa desses objetos pequenos? Justamente seria a diferencial de M. E qual seria a área? Seria a diferencial de área. E se a gente aplicar essa fórmula aqui, porque como falei, o sigma é a massa da amostra, né? De qualquer amostra que aparecerá aqui, seria a massa da amostra, ou do pedacinho, né? Que a gente está pegando, massa da amostra, dividido pela área da amostra. Área da amostra. Então, nesse caso, sigma, usando já essa fórmula, aplicando essa fórmula, esta daqui, para essa amostra, e não sobre todo, né? Porque esse seria sobre todo o objeto, né? Porque seria a massa total dividido pela área total, né? Se a gente aplicar somente a essa amostra laranja, nosso sigma será o seguinte, seria, olha, a massa da amostra, que seria a diferencial de M, dividido pela área da amostra, que é diferencial de área. Então, aqui nós temos diferencial de massa, seria sigma, diferencial de área. Tá certo? Então, a fórmula continua o mesmo, só que o diferencial de M muda quando se trata de objetos bidimensionais. Seria, então, sigma, diferencial de área. E que seria diferencial de área? Você lembram de cálculo 2? Né? Nós falamos. Diferencial de área em coordenadas cartesianas seria simplesmente dx dy. Diferencial de x, diferencial de y. Tá? Então, se você preferir, você pode colocar dessa forma também. Diferencial de x, diferencial de y. Então, você já vai imaginando que essas duas integrais já não vão ser integrais simples, senão vai ser integrais duplas, porque estamos trabalhando no plano, tá? Então, justamente, eu vou tentar transformar e ver justamente que vai aparecer uma integral dupla. Vamos com xm. E com isso já vamos finalizando, tá? Nossa aula. Olha, integral de x. Então, dm seria justamente sigma dx dy. Tá certo? Tá aparecendo duas diferenciais. Significa, então, que um deles será com... né, um diferencial será com esse símbolo e precisamos adicionar outro símbolo, né? Tá certo? E outro será com este y. Ok? Então, você já está vendo que será uma integral dupla dividido pela massa por m. Tá certo? E claro, se esse sigma for constante, sai, né? Que a maioria dos casos será constante, né? Se for constante, né? Sai. E nesse caso, a integral fica simplesmente a integral dupla dx dx dy. Claro, não é uma integral difícil, né? Quando o sigma é constante. Sempre vai ficar essa forma. A única coisa que vai mudar, então, seria o R. Em onde vou integrar? Você lembra? A região R. Então, a região R seria toda essa região que ocupa este objeto. Todo esse espaço seria o R, então. Então, aí você teria que, né? Nesse caso não ficou simples, né? Imagina outra situação. Eu posso mostrar. Imagina que seria esse triângulo. Até vou deixar um exercício assim. Né? Em vez de ser esse objeto, seja esse objeto triangular, né? E aqui está o eixo Y, eixo X. E aqui queremos encontrar o centro de massa, né? E aqui você teria que encontrar, então, que função é essa, né? Y. Que função é, né? Tá? E você R, né? Seria justamente todo esse espaço, né?
Então, o x vai variar de um certo valor, nesse caso 0 até, por exemplo, até um b, pode ser. O y também varia desde 0 até, justamente até essa função, né? Que podemos, não sei que função será isso. Fx. É dizer, é isso, que você vai descobrir a partir dessas fronteiras desse objeto, que aqui fica difícil, né, observar, porque eu coloquei um caso bem geral. Mas, geralmente, os problemas práticos que eu vou colocar, que eu vou deixar para vocês, seria assim, né? Um triângulo, um quadrado, não sei, né? Então, é fácil descobrir. Então, aí estaria, né, de onde o x varia, o y de onde varia. Então, isso vai definir o R. E você resolve a integral e divide pela massa, né? Que massa deve ser dado, como falei para vocês, nessa situação. Tá? Pronto. E y de cm seria bem parecido. Então, seria também integral dupla. Vocês podem mostrar que vai dar isso. Só que em vez de x aqui vai aparecer o y, né? Y, novamente, de x de y. Dividido pela massa. Tá? Então, estas integrais são duplas. Tá? E você precisa resolver sobre a região que ocupa, né, esse objeto. Então, isso, pessoal. Essas seriam, né, as fórmulas para encontrar já com precisão o centro de massa de objetos bidimensionais. Se for tridimensional, já, né, uma bola, né, algum objeto, uma batata, por exemplo, né? Tá certo? Aí já não vai aparecer densidade superficial, senão vai aparecer densidade volumétrica, que a gente simboliza com a letra ρ, que seria a massa do objeto dividido pelo volume. Tá certo? Pelo volume, né? E nessa situação, essas fórmulas continuam, somente você precisaria acrescentar a coordenada C do centro de massa, e a fórmula vai ser, em vez de aqui ser y, vai ser z, né? Igualzinho. A única diferença é que quando você vai usar essa fórmula, aqui vai aparecer ρ, e em vez de ser área, aqui vai aparecer diferencial de volume. Então, esta integral vai se transformar em uma integral de volume, né? A gente, infelizmente, não fez em cálculo 2, mas né, vocês podem pesquisar, não é difícil. É isso, pessoal, né? Então, seria isso em relação a centro de massa. É dizer, esta formulinha dm varia dependendo se o sistema é unidimensional, ou bidimensional, ou tridimensional. Isso tem que ter cuidado. O restante se mantém. O único que muda seria esta fórmula, o dm. Tá? Se for linear, aparece lambda com dx. Se for bidimensional, aparece sigma com essa fórmula. Se for volume, aparece ρ, né, essa letra grega ρ, multiplicado pelo diferencial de volume, é dizer, diferencial de z, precisaria acrescentar aqui, né? É isso, tá, pessoal? Então, pessoal, para finalizar, eu quero deixar este exercício, tá? Determinar o centro de massa desse triângulo aqui, né? É um triângulo maciço, né? Tá certo? Plano, né? E tem massa M e os lados, esse lado L e esse lado também L. É dizer que um triângulo isósceles, né? É um triângulo isósceles, aqui esse retângulo também, né? Aqui ângulo reto, tá? Tá certo? Então, o centro de massa deve estar algum ponto por aqui, né? Vocês precisam ubicar esse ponto, né? Terminar. Tá? Usando essa fórmula que está aqui. É dizer, que você precisa resolver essa integral dupla, né? Lembrem que sigma, neste caso, sigma será a massa M, tá? Que aqui aparece, né? Sigma, né? E pela área, e área, né? Área, né? Aqui vamos, A. E você sabe que A seria, né, área de triângulo, seria a altura L, base L, dividido por 2, que seria, então, L quadrado sobre 2. Então, você vai substituir isso aqui, então vai ficar, sigma seria, então,
este daqui vai ficar L quadrado sobre 2, está no denominador, esse aqui sobe, então vai ficar simplesmente L quadrado, né? Tá aqui no denominador, 2m sobre L quadrado. Ok, esse seria sigma. Então, se precisar você simplificar aqui, né, e apareça tudo em função dele, aqui deve aparecer tudo em função dele. Então, você usa essa relação para sigma. Muito bem. Outra dica, aqui você precisa reconhecer R, né? E você lembra, R seria esse espaço que esse objeto ocupa. Sugiro que você use estas coordenadas. Né? Essa coordenada seria Y, justamente, né? Que passa pelo lado esquerdo desse triângulo, a origem aqui, então o eixo X por aqui, tá certo? Então, a partir daí você já pode reconhecer que este daqui será o R, né? A região de integração. Então, bastaria que você conheça que reta é isto, tá certo? Então, é uma reta, né? Então, deve ter essa forma, né? MX mais B, né? Então, você precisa encontrar tanto M e B. Tá certo? Você lembra o B é um intercepto aqui, né? Tá certo? E então, usando esse intercepto, em que ponto intercepta, em que altura você encontra B. E o M você pode encontrar usando este outro intercepto, tá? Para encontrar o M, né? Muito bem, pessoal. Então, seria isso. Usem esses dois pontos para encontrar esses dois valores, tanto M e tanto o B. Tá certo? E uma vez que você faz isso, né? Claro, você vai poder encontrar já. O X varia de onde a onde. Y varia de onde a onde. E a parte, dependendo disso, você vai poder colocar o limite de integração, né? Isso vocês já sabem porque a gente fez em cálculo 2, tá, pessoal? Então, com isso, vamos finalizando nossa aula, tá, pessoal? Até a próxima aula.